Olá, para você aí do Diário de Bordo, tudo bem com você? Espero que sim. Vamos aí a mais um vídeo do Diário de Bordo, mais uma página do Diário de Bordo, e dessa vez eu quero falar com você sobre a lei da oferta e da procura. Isso mesmo, a lei da oferta e da procura, mas não vou falar sobre economia. Vou falar da lei da oferta e da procura nas igrejas de hoje. Não sai daí, é depois da vinheta. Pois bem, vamos lá então falar sobre a lei da oferta e da procura, ou lei da oferta e da demanda. E o que é isso? O que significa isso? Bom, a lei da oferta e da demanda, também chamada de lei da oferta e procura, é uma lei que foi criada por Adam Smith. Essa lei, e não se trata de lei do sentido de lei que está na Constituição, não, uma descoberta, uma teoria. Essa teoria busca explicar como funciona o mercado de um modo geral, né? Então, determina o preço e a quantidade de um determinado produto no mercado. Por exemplo, se existe muita procura para um determinado produto, mas a oferta é pouca, óbvio que esse produto vai se tornar caro, né? Porque é muito procurado, mas tem pouco para vender. Se de repente este mesmo produto, na alta safra lá, digamos assim, está sobrando, obviamente o preço vai cair, porque a procura é muita, mas a oferta é ainda maior. Então, se não baixar o preço para vender, todo mundo vai ficar com seu produto encalhado. E é exatamente isso que eu quero falar com vocês nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. E é exatamente isso que eu vejo acontecendo nas igrejas de hoje. É exatamente isso que eu vejo acontecendo nas igrejas de hoje. Se não, vamos lá então aos fatos. Veja bem, muitas igrejas, hoje tem lugares que cada esquina tem uma igreja. Glória a Deus por isso, é melhor do que ter um boteco. E devido à grande demanda, aliás, à grande oferta, a demanda vai diminuindo, porque é tanta igreja que as igrejas começam a brigar para ter membros, porque não adianta nada uma igreja estar vazia. Como é que vai pagar aluguel? Como é que vai ter som? Como é que vai ter cadeira? Como é que vai pagar a energia elétrica, né? Então, aí começa o atrativo, né? Começa o trabalho para atrair pessoas. Exatamente igual eu li aqui no mercado. Porque se você tem um produto que falta no mercado, você nem precisa fazer muita propaganda daquele produto, porque as pessoas vão procurar. O boca a boca vai chegar até você. Olha, em tal lugar tem. Se você está passando por uma situação em que a oferta é muito grande no mercado, você vai ter que fazer algo diferente dos seus concorrentes para atrair compradores para o seu produto. Ou você vai ter que dar alguma vantagem para eles, tais como desconto, parcelamento, prazo maior para pagar e assim por diante. É exatamente isso que eu vejo nas igrejas. As igrejas oferecendo coisas
as igrejas oferecendo vantagens, as igrejas nessa concorrência, digamos assim, tentando apresentar mais vantagem do que outras para ter membros, para atrair as pessoas. Então, igual uma concessionária de automóveis. Concessionária de automóveis, nós vemos na televisão, no rádio, as propagandas, na internet. Olha, se você comprar o seu carro nesse mês, você vai ter o IPVA do ano todo pago pela concessionária. Se você comprar seu carro nesse mês, você ganha 3 parcelas. Você só vai começar a pagar daqui 4 meses, por exemplo. E assim por diante. Olha, se você comprar o seu carro neste mês, você vai ganhar um tanque cheio. Não é assim? É a concorrência, é a demanda, é a concorrência que vai... São as estratégias que vão atrair o freguês para a concessionária, para que você possa vender o seu produto. Senão o carro, de repente um carro 2024, que já tem modelo 2024, se você não tiver uma estratégia de venda, ele vai ficar encalhado lá. E é exatamente assim que eu vejo as igrejas agindo nos dias de hoje. Se não, vejamos. As igrejas, na lei da oferta e da procura, elas oferecem palavras agradáveis aos ouvintes. A maioria das igrejas, elas estão falando o que as pessoas gostam de ouvir. Elas oferecem óleo para levar para casa, elas oferecem azeite de Israel. Não, lá é só óleo, é azeite comprado no mercado. Não, lá é óleo de comida que ele põe numa garrafinha lá, que ele põe num recipiente. Não, mas aqui é óleo de Israel, para atrair pessoas. E oferecem oração forte. Olha, você vem nessa noite na campanha X, que nós vamos fazer uma oração forte em teu favor e o seu problema vai ser resolvido. Elas oferecem profecias e revelações. Não, mas vai lá, porque essa noite vai ter um profeta lá, vai ter um homem de Deus lá que ora por revelação e ele vai fazer com que o seu problema seja resolvido. E aqui, modéstia à parte, vamos pôr os pingos nos is. Eu já fui revelado numa igreja. Já fui. Há muitos anos atrás, eu tinha acho que 18, 19 anos, fui numa igreja evangélica, muito tempo atrás. Hoje eu estou com 63, né? Façam a conta aí. Então, eu estava com problema estomacal, tudo que eu comia vomitava e já tinha ido no médico e tal. E fui numa igreja e fui revelado e fui curado lá. Mas ele não gritava, não sapateava e havia doutrina. A igreja era seríssima. Bom, mas vamos lá, continuando. A oração forte, profecias e revelações, amuletos, você vai levar para casa isso aqui, você vai levar para casa esse lenço, você vai levar para casa isso aqui, você vai levar para casa esse vaso, você vai levar para casa essa rosa. Então, é a oferta da demanda e da procura. As igrejas hoje oferecem riquezas, prosperidades, com testemunhos mirabolantes, né? Não porque eu devia X e de repente eu paguei a minha dívida e hoje eu tenho 3 empresas, eu tenho 3 casas, eu tenho 5 carros, casa com piscina, não devo nada para ninguém, estou muito bem financeiramente. E as igrejas investem nesse tipo de propaganda de riqueza e de prosperidade, e aí você esquece que você foi chamado para ser salvo, você foi escolhido para ser salvo e não para ser rico. Oferecem também campanhas para todos os gostos e propósitos.
né? Qual é o seu problema? Tem uma campanha. Em algum lugar vai ter uma campanha para o seu problema. Tem até igreja que supostamente, não sei se é verdade, dá cocaína pro fulano. Cheira. Ui, não, ui, não. Então fuma. Não, não posso ver isso. Né? Simulando que existe ali a cocaína ou existe ali a maconha, enfim, é a lei da oferta e da procura, né? Algumas igrejas oferecem uma mistura afro-romana, com danças. Tem igreja que só de tocar já começam os rodopios, os gestos, né, invocando algo que infelizmente eles chamam de Espírito Santo. E faz parte também da oferta e da procura. Oferecem também mega eventos, alugam estádios, ginásios para trazer ídolos para cantar, para ministrar, e pessoas sabem que a idolatria é pecado, mas idolatram cantores e pregadores e os seguem onde quer que eles vão. E é bem isso. As igrejas oferecem aparições na TV. Você já percebeu? Olha, você, se ganhar esse concurso aqui, você vai em tal programa. Você vai no programa tal. Você vai cantar lá. Você vai lá. E aí as pessoas fazem de um tudo para estar lá. Algumas igrejas oferecem troféus. Isso mesmo, troféus. Olha, vai ter um concurso aqui, quem cantar melhor vai ganhar um troféu, vai ganhar uma tarde não sei aonde, vai ganhar uma gravação, vai ganhar um clipe. E aí, a oferta da lei da procura. Oferecem lugares de transformação onde elas terão um encontro. Algumas igrejas organizam um encontro de 3, 4 dias ou um final de semana e prometem que você vai sair de lá outra pessoa. Você vai sair de lá totalmente transformado. Olha, a lei da oferta e da procura. Outras igrejas oferecem tatuagem aos membros. Pasme você, tem igreja que tatua os membros dentro da própria igreja. Você está pensando o quê? E tem igrejas que oferecem muitas e muitas outras coisas, shows gospels, né? Na hora do louvor é luz de tudo quanto é cor, é globo, é luz apagada, parece aquela balada que você ia quando você estava no mundo. Então aquela vontade que você tinha de repente estar lá naquele lugar que você tanto gostava é suprida quando apaga a luz lá na sua igreja, no louvor, aquelas luzes e aquilo tudo, baterista lá no aquário e etc, e a gente solando aquela guitarra, aquele som alto, estridente, atrapalhando o vizinho assistir a sua televisão. Mas agora você é crente, você está na igreja, né? E aí passa aquela vontade, pelo menos momentaneamente você supre aquela necessidade, aquela falta de barulho, de movimento, né? De se sentir realizado. E é bem por aí a oferta da lei da procura, que aliás eu acho que só está faltando, eu não sei se tem, só está faltando um consórcio agora, um consórcio gospel, mas não para dar carro, ou para dar salvação, ou para dar alguma bênção, sei lá. Olha, você paga 24 prestações e ao final dessas 24 prestações você vai ganhar uma bênção. Só está faltando, eu creio que o consórcio gospel, porque é a lei da oferta e da procura. Mas eu quero ler alguns textos para você,
para não ficar só no eu disse, no eu falei, para você não ficar pensando que eu acho, que eu penso assim. Atos 17, versículo 24, a palavra diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. E por que a maioria trata como casa do Senhor? Deus está, a glória do Senhor está nesse lugar. Porque aqui tudo é sagrado, porque aqui tudo é santo. E aí, como eu já vi, já presenciei, muitas igrejas fecham ou mudam, mas não era santo lá. E aí daqui a pouco você passa, tem lá uma pizzaria, um bar, um salão de baile, como eu já vi. E aí você, mas não era santo, mas não era sagrado, mas não era morada do Senhor, não era casa do Senhor, e a casa do Senhor virou um bar, virou um lugar de balada, né? Então, Romanos 12, 45. Romanos 12, 45. Romanos 12, 45. 12, 45? Não. 12, 4 e 5. Ô, pastor, não tem 45. 12, 4 e 5. Que diz assim: porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Né? Somos um só. Mas por que esse corpo é tão dividido? Por que esse corpo, cada qual puxa para um lado? Por que existe assim uma concorrência declarada entre as igrejas? Por que as igrejas criam tantas coisas para atrair pessoas? Por que as igrejas não trabalham só com a palavra? Não é a palavra que transforma? Não é a palavra que muda? Não é a palavra que traz fé? A Bíblia não diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus? E por que as igrejas insistem em fazer dos locais em que elas habitam, digamos assim, lugares de atração, lugares de entretenimento? Por que uma igreja não é apenas uma igreja, lugar de palavra, lugar de transformação, lugar de conselho? Então a gente fica assim meio pensativo. Segundo Timóteo 4, versículo 2, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. O que quer dizer isso? A tempo e fora de tempo. Na hora do culto e fora do culto, aonde você estiver. Isso é fora de tempo, não tem hora, não tem lugar, não tem dia. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Agora, essas três coisas estão na oferta e procura? Essas três coisas estão na oferta e na procura? A repreensão, o versículo diz: repreenda, corrija, exorte, ou seja, estimule, anime as pessoas. Mas ao invés disso estão prometendo, dizendo que vai ter, que vai conseguir, que vai acontecer, quando isto não é verdade, mas já não existe repreensão, já não existe correção de percurso, já as pessoas chegam numa igreja e não existe mudança, não mudam nem o corte de cabelo mais. O que a gente vê nas igrejas é uma falta total de temor, de respeito, de reverência. Ministração de palavra, todo mundo passeando na igreja, músicos descomprometidos com a palavra, pessoas com bonezinho dentro da igreja, tá tudo bem, tá tudo certo. Pessoas que não oram, pessoas
que não tem intimidade nenhuma com as suas Bíblias. As tem só por ter, quando tem. Então, as igrejas estão vivendo esse tempo da lei da oferta e da procura, a concorrência é muito grande, então se eu não oferecer alguma vantagem, a minha igreja não subsiste, a minha igreja não sobrevive, a minha igreja não prospera, não vai adiante, e aí eu vou ter que voltar para o mundo, trabalhar secularmente, porque se eu não oferecer e se eu não falar aquilo que o povo quer ouvir, eu vou ficar sozinho e eu vou ter que voltar a trabalhar secularmente. E as minhas mordomias e as minhas férias, quem é que vai pagar? E quando eu quiser trocar de carro, quem é que vai pagar? E quando eu quiser viajar, quem é que vai pagar? Irmãos, olha, eu já disse em outras oportunidades, vou dizer mais uma vez. Eu não estou acima de ninguém. Não me tenha como exemplo, tá? Não sou professor de palavra, sei de tudo, sei o suficiente. Mas sei muito bem identificar o que é concorrência, o que é certo e o que é errado, o que convém e o que não convém. E do jeito que está, certamente nós estamos vivendo aquele tempo de muitos chamados, poucos escolhidos. Porque o que eu tenho visto são igrejas concorrendo com igrejas. Porque abriu outra aqui perto, vou pôr um ar-condicionado. Aí bota um ar-condicionado, bota uma portona de vidro. Porque esses bancos de madeira, não, vou pôr poltronas, cadeiras acolchoadas. Tá caindo o movimento. Vou chamar aquele pregador especialista em envelopes. E aí, mete uma faixa lá, dia tal, e pá, fulano. E aí, sai um pouquinho do sufoco. Respirou. E agora? Quem que a gente traz? Como é que a gente faz? O que a gente faz? Aí tome convenção, aí tome congresso, pré-congresso, congresso, campanha, e pá. Moço, certa vez eu perguntei para um pastor conhecido meu, disse assim: pastor, por que só acaba uma campanha e começa outra? Ele disse: senão eu não pago aluguel. E o povo gosta de campanha, né? Vai fazer o quê? Lei da oferta e da procura. Estamos vivendo um tempo de uma grande concorrência entre as igrejas. E quem pode mais, chora menos. Se você gostou desse vídeo, se você achou que ele é proveitoso, compartilha. Se inscreve aí no canal, é de graça. Deixa o seu joinha, deixa o seu comentário aí. E se você não gostou, pode comentar também, tá bom? Deus te abençoe, muito obrigado por assistir até o fim. Indique o canal Diário de Bordo para outras pessoas. Deus te abençoe e até a próxima página do Diário de Bordo, querendo Deus.